Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. E agora, acerca, por exemplo, daquilo que está vindo no mundo, né? Acerca da volta de Jesus. Pré e pós estão se confrontando, claro, na mais belíssimas ideias apresentadas pelo pós e pré, concernente à volta de Jesus. E existe um dos versículos mais bem forte ou apresentado pelo pré e também pelo pós, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, que é objeto de muita discussão acadêmica, muita discussão exegética e também teológica. Ambos utilizam o texto também, um dos mais conhecidos proponentes do pós-tribulacionismo, que é Gandry, e outros utilizam o texto de Apocalipse 3:10 para provar que a igreja passará pela grande tribulação. Outros, porém, contudo, dizem que não é bem assim. A preposição, mas combinação com o verbo, indica sair de dentro de ou indica não estar nem dentro, está praticamente fora do ocorrido. Então, hoje vamos fazer uma pequena análise. Eu tenho muita coisa, gente, mas uma pequena análise acerca de Apocalipse 3:10 e também a sua estrutura. Haja visto que o Wallace diz que quando existe um verbo de estado mais uma preposição de movimento, geralmente vai indicar estado, ou seja, a força de moção da preposição é quebrada e tudo indica estado. Devemos olhar essas considerações um pouco bem próximas acerca do texto grego que eu irei apresentar a vocês. O que vocês vão ver agora nada mais é do que uma pequena observação que o Wallace fez na questão de moção, estado, preposição e verbo. Ele está analisando acerca das preposições. Ele diz o seguinte, abre aspas, é importante observar que as preposições são estáticas ou transitivas. Estática indica que a preposição, gente, indica um estado. Com a preposição en, quer dizer dentro. Ou transitiva, significa moção ou tem uma ideia nocional de movimento. Ou seja, determinada preposição sugere meramente um estado ou uma moção. O quadro acima indica preposições transitivas pelo uso de setas, enquanto as preposições estativas pela ausência de seta. Ou seja, aqui em cima ele mostra um quadro que é onde tem setas, indica que a preposição é de movimento. Quando não tem seta, por exemplo, em aqui não tem seta, indica a ausência desse movimento, ou seja, ela é estática. É isso que está se referindo. Porém, vamos pegar mais aqui embaixo. Onde ele diz, porém, nem tudo é como parece ser. Uma preposição estática pode ocorrer com verbo de moção, do mesmo modo que uma preposição transitiva, ou seja, de moção, com verbo estático. Nestes exemplos, como interpretamos os dados? Aí ele vai dizer, gente, pros, que é uma preposição de movimento, mas acusativo indica movimento em torno do objeto, como em Lucas 6:47. Paz, homenos pros me, ou seja, todos que vêm a mim, ou seja, verbo de moção, preposição de moção, combinam-se, e a ideia geral seria que o objeto em relação ao verbo também indica movimento. O verbo combinam-se, ambos indicam moção. Em João capítulo 1, versículo 1 agora, ele vai usar pros, que é uma preposição de movimento, traduzido por com, em João capítulo 1, versículo 1, pros, traduzido por com. Por quê? Por causa desse verbo de estado aqui. Ele vai dizer, o verbo estava com Deus. Nestes exemplos, o verbo e a preposição não se combinam. Então, quando não há uma combinação, o que você vai ver? O verbo é estativo e a preposição transitiva. E o que vai ocorrer? O verbo anula a força transitiva da preposição
tudo indica estado, estar com, estar junto de, e não está indo em direção a, neste sentido. Aqui ele fala mais um pouquinho. Pros não é uma única preposição, ó. Pros não é a única preposição cuja força anula-se por causa do verbo. Gente, esta aula aqui vai ser muito grande, tá bom? Assim, não sei quanto tempo. Eu tenho que terminar. Mas não vai ser breve não, tá bom? Então tenha paciência, você que gosta de grego, você que gosta de aprender, então senta para aprender. Cuja força anula-se por causa do verbo. Consideravelmente, todos os exemplos de verbos estativos com preposições de emoção atuam assim. Ele diz, consideravelmente, todos os exemplos de verbos de estado, ó, todos os exemplos de verbos estativos com preposições de moção atuam dessa forma, ou seja, que o verbo anula a força da preposição de movimento. Note, por exemplo, o uso de eis com o verbo de estado ou estativo. Eis geralmente tem sentido de movimento, de fora para dentro. No entanto, quando é usado com o verbo de estado ou estativo, terel, katema, eimi, a ideia de moção é negada pela natureza estática do verbo. Exemplo, terel, eis, em Atos 25:4, katemais, eis, em Marcos 13:13. Ou seja, o verbo terel anula a função, a força transitiva da preposição eis em Atos 24, e katemai, mais eis, katema, que é um verbo de estado também, em Marcos 13:3. Depois nós temos bem assim, temos aqui um princípio geral. Princípio geral não é um princípio absoluto, tá, gente? É um princípio só geral. Verbos estativos anulam a força transitiva das preposições. É um princípio geral, perfeito. Mas não é um princípio absoluto, porque existem exceções à regra. Quase sempre quando um verbo estativo é usado com preposições transitivas, a força natural da preposição é neutralizada. Tudo se torna ideia estativa. Então ele vai dissertar muitas questões aqui. Todavia, como ele diz que tem aqui um princípio geral, nesse sentido, né, que tudo indica moção, aqui embaixo existe uma nota de rodapé, onde ele diz o seguinte: a exceção mais comum a esta regra, ou seja, verbo de estado mais preposição de movimento, é o uso de emi, que é um verbo de estado, com a preposição ek, ou seja, o emi não anula a função e a força transitiva da preposição ek. Ele vai dizer o seguinte, nesses exemplos, a preposição ainda retém sua força transitiva. Ele vai dar João 1,46, que diz, ek Nazaret, dinantaiti, agaton einai. Ou seja, pode algo bom ser de Nazaré? Uma tradução melhor seria, ele diz o seguinte, pode algo vir de Nazaré? Seria uma combinação, claro, em João capítulo 3, versículo 31, que trabalha nesse sentido, né? Ser de Nazaré é vir de Nazaré, ou seja, o verbo de estado emi, que está aqui, no infinitivo einai, não anulou a força transitiva de ek, mais genitivo. Não anulou. Por quê? Porque há uma exceção à regra. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, gente, essa primeira parte que observamos acerca da análise de Wallace é que existe um princípio geral onde a preposição mais o verbo de estado anula a força dessa preposição, e as pessoas pegam essa pequena parte de Wallace e aplica diretamente em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Claro, com certeza, porque uma vez que Wallace ele utiliza o verbo terel mais eis, mostrando uma anulação, então a pessoa consegue querer aplicar o verbo terel em tudo quanto é preposição transitiva. E Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ali é terel mais ek.
que é uma outra preposição também transitiva. Vamos mostrar algumas análises perfeitamente relacionadas a terel mais ek e não somente verbos de estado, mas também verbos de movimento. Alguém chega a dizer que a preposição ek indica sair de dentro de. Sim, também indica sair de dentro de. Esta é uma função espacial que ela tem. Todavia, vamos mostrar algumas questões interessantes para você que está analisando Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Observamos o seguinte. Aqui está uma pequena parte que está na minha gramática, tá, gente? O segundo volume da gramática de Euler Lopes. É uma análise que eu estou fazendo acerca de Apocalipse 3:10. E aqui só é um diminuto daquilo que de fato tem de referência e tudo mais e tal. Uma pesquisa muito ampla. Bem, quando nós temos aqui a natureza e a função da preposição ek. Logo, as pessoas podem observar que isso pode ser um pouco ou dar um pouco de dor de cabeça. Observe que nós temos aqui as orações ou o texto que diz, Apocalipse 3:10. Hoti eteressas, to logo tes hipomenesmo. Kagosé teresso ek tes horas tu peirasmu, tes meluceer retai. Eptes oikomenes roles peirassai, tus catoicuntas eptegues. A tradução, por exemplo, de Almeida, Revista Atualizada, traduz: porque guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo, ou sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Almeida, Revista Corrigida, diz: como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra, ou que se habitam na terra. Bem, observe que as duas traduções, uma tradução começou como porque e outra começou como. São conjunções diferenciadas. Todavia, academicamente, não somente Robertson e outros acadêmicos analisam que a preposição hoti aqui é uma preposição causal, indica causa em relação à oração principal. Se eu tenho a causa, aqui, claro que existe uma consequência, mas aqui é uma conjunção, tá, gente? Conjunção causal. Conjunção. Essa conjunção indica causa. Essa conjunção também vai indicar que existe uma oração principal. A oração principal nós temos aqui, ó. Agora é que teresso. Agora se teresso é que te horas tu perasmu. Essa praticamente é a oração principal. Tá bom? Te guardarei da hora da tentação. Oração principal, e esta oração aqui é oração subordinada. Oração subordinada. Como ela está introduzida por uma conjunção, essa conjunção é uma conjunção que introduz uma oração adverbial causal, então oração subordinada adverbial causal. Vou colocar assim o C, tá, gente? Oração subordinada adverbial causal. Perfeitamente. Vou colocar essas siglas aqui para vocês, beleza? Então, a oração subordinada adverbial causal introduz a causa. A causa de oração principal. Aqui nós temos uma oração composta por subordinação. Se eu tenho uma oração composta por subordinação, ela pode ser, claro, ela pode ser substantiva, ela pode ser adjetiva, ela pode ser adverbial. No caso aqui, ela é adverbial, por causa da conjunção que já introduz a oração adverbial causal, como está aqui, e esta outra é chamada de OP. OP é oração principal. Isto posto, vamos analisar algumas questões relacionadas a isso. Hoti eteressais, observe que eteressas está no auristo. Observe que eu tenho aqui um epsilon de aumento, que indica um aumento silábico, que o verbo é um verbo contrato, terel, mas no futuro não acontece a contração. Tá? A vogal breve epsilon se transforma em eta, e aqui eu tenho um sas. A segunda pessoa
do singular. Porque tu guardaste. Claro que a ênfase não é no tu, no pronome nesse sentido, mas foi tirado o pronome, ou não foi colocado o pronome, para não trabalhar em sua ênfase. Todavia, porque guardastes, o quê? Quem guarda, guarda alguma coisa. O verbo aqui é transitivo. Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo. VT. Ele é transitivo direto? É transitivo indireto? No caso aqui, ele está sendo tratado como um transitivo direto, que é o VTD, porque aqui está no caso acusativo. Estando no caso acusativo, eu tenho aqui um objeto direto, porque o verbo está reclamando este objeto, porque ele não tem sentido completo sem o complemento. Então, por isso que é transitivo, ele transita para o objeto. Então, porque guardar-te a palavra ter hipomenes, hipomonesmo, essa é a palavra correta, hipomonesmo, que eu tenho aqui. Observe aqui hipomonesmo, que parece que contrasta com tom logo. Observando que hipomonesmo, nós temos aqui um genitivo. Este genitivo, ele pode ser o genitivo subjetivo. Nós temos genitivo objetivo e genitivo subjetivo. Este genitivo subjetivo, ele funciona como objeto em relação ao substantivo principal que ele está fazendo relação, fazendo conexão. E o substantivo principal, dentro dessa construção, ou seja, também hipomenesmo, só pode ser um genitivo subjetivo também se o substantivo principal ter uma ideia verbal. Ou seja, você pode consultar um léxico e observar que esse substantivo logon, que vem de logos, ele é um substantivo deverbal. Por quê? Porque ele vem de um verbo, que é o verbo logos. Tudo bem, gente? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Se eu tenho hipomenesmo, um genitivo subjetivo, é porque a ideia verbal aqui de logon, ela é expressa. Então, o sujeito dessa ideia verbal é o substantivo que está no genitivo. Também existe aqueles que acreditam que o substantivo aqui no genitivo, hipomenesmo, ele é um substantivo na função apositiva, e não em simples aposição, mas apositiva, ou seja, explicando que palavra é esta. Porque guardaste a palavra o quê? Isto o quê? Da minha paciência, da minha perseverança. Nesse sentido, então, alguns acreditam que esse genitivo é um genitivo em aposição, ou epesegético. O genitivo aposicional ou epesegético. Nesse sentido. Então, essas duas categorias podem ser relacionadas aqui. E o pronome mu também é um pronome que modifica. Não somente modifica hipomoné ou hipomonés, mas também modifica tom logon. Alguns gramáticos especialistas vão tratar acerca disso também. Então, isto posto nessa primeira frase, agora nós temos aqui a segunda frase mais complicada. Lembrando que é o seguinte, que alguns acreditam que porque guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, indica que Jesus perseverou na morte, perseverou no seu propósito, perseverou no sacrifício. Então ele guardou isso, então ele perseverou. Alguns acreditam que perseverou dentro de, passando por meio de. Então essa ideia também é válida nesse sentido. Agora, analisamos aqui o kagose teresu que tes horas tuperasmu temelucer retai eptes ecumenes holis peiraçai tus cataikuntas epteges. Ou seja, kagó é a junção de kai. Eu falei que vai demorar um pouco, tá? Kai mais egó, tá, gente? Egó, que é um pronome pessoal, de primeira pessoa.
é gó. Tudo bem? Então, cai mais é gó, fica cagó. E aqui em cima nós temos um apóstrofo, mostrando que houve uma contração. Na verdade, isso aqui é uma crase. Crase indica que houve uma fusão de cai mais é gó. Beleza? E existe as contrações, e eu tenho uma lista sobre elas. Depois nós temos aqui, mas a leitura cagó-sé. Por quê? Porque o sé aqui é um enclítico. Ele sendo um enclítico, gente, um enclítico, a acentuação dele cai porque a última palavra, ou a palavra anteriormente a ele, é acentuada. Ela é uma oxítona, e geralmente o acento do sé aqui caiu, e o sé, que é um pronome, se une ao cagó. Fica cagó-sé, cagó-sé. Perfeito? Então aqui é um enclítico que se une à palavra anteriormente com ele, fazendo uma unidade tônica. Também eu te interesso, aqui é futuro, olha o sigma do futuro, terminação, ou seja, que indica, a desinência aqui vai indicar a primeira pessoa do singular, teresso, o verbo terel, aqui está no aorista, aqui está no futuro. Teresso ectes horas. Te guardarei. Aí vem a preposição. Ectes hora, a mais difundida e dificultada aqui dentro do texto. Deixa eu só marcar isso aqui para nós. Observe que tudo isso deve ser levado em consideração também. E aqui está onde mora as discussões violentas concernente a isso. Aqui não vamos discutir agora, não, se aqui indica guardarei na hora da tentação ou te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Passando de ecteris horapi tupeirasmo, observe também que eu tenho uma outra construção aqui, tesmeluces erchetai, ou seja, aqui, gente, que é um particípio verbal, mais um verbo presente no infinitivo. Aqui ele está fazendo uma estrutura perifrástica, tá bom? Locução. Uma estrutura perifrástica. Essa estrutura perifrástica, quando você tem, por exemplo, o verbo melo mais um infinitivo erchetai, essa estrutura perifrástica vai indicar tempo futuro. Não somente o particípio, mais um verbo auxiliar, indica, por exemplo, uma estrutura perifrástica, mas também nós temos um infinitivo junto com o verbo melo, que vai indicar também essa estrutura perifrástica. E essa estrutura perifrástica aqui vai indicar o tempo presente, o tempo futuro. Por isso que muitas vezes a tradução pode ser, por exemplo, que há de vir, há de vir, há de vir. E pode também trazer um verbo, que virar. Podemos traduzir um verbo único no português. A tentação, que virar futuramente. Claro, que virar é vir, no sentido aqui, é futuro. Então, há de vir, virar sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na Terra. Então, aqui eu tenho uma estrutura perifrástica. Você que estudaram grego comigo já sabe disso, que a estrutura perifrástica ela pode vir tanto no infinitivo quanto também no particípio. Depois eu tenho epites oikomenes. Epi é sobre, tá bom? Uma outra preposição desse pressuposto. Lembrando que João usa muito essas preposições. Aí eu tenho tes oikomenes, mundo, tá? Mundo nesse sentido. E observe que eu tenho a expressão holes. A expressão holes é um adjetivo, tá, gente? Adjetivo. Esse adjetivo, ele pode ser um adjetivo atributivo ou predicativo, mas nessa posição dele aqui, artigo, nome e adjetivo indica uma posição, um adjetivo predicativo. E quando você tem um adjetivo predicativo nessa ordem aqui, a ênfase está no substantivo principal aqui, ó.
A ênfase está em oikomenes. E a tradução tem que vir que nem essa aqui, ó. Há de vir sobre o mundo. Por quê? Primeiro, porque está dando ênfase. Inteiro. O mundo todo. O inteiro é colocado depois. Por quê? Porque a ordem aqui de um adjetivo predicativo e a ênfase está sendo dada no substantivo principal. Não que o todo não tenha ênfase, mas a ênfase maior, oikomenes. Aqui observamos também que Almeida Revista Corrigida inverteu a ordem, colocou todo o mundo, enfatizando mais o Hollis. Todavia, aqui nessa construção, para ser exatamente todo mundo, o Hollis tem que vir antes do artigo mais o nome. Tem que ser antes para poder trabalhar todo o mundo. Mas aqui foi invertido a ordem. E o Hollis aqui não está sendo enfatizado mais do que oikomenes. Então isso também deve ser levado em consideração numa tradução. A tradução melhor é esta aqui. Dentro desse pressuposto você tem rolepeirassai, um infinitivo, tá? Que vai indicar já uma oração reduzida no português, dentro desse pressuposto, dentro desse quesito, porque para tentar tu catoicuntas epteges, para tentar os que habitam sobre a terra. Observe o seguinte, que aqui deve ser analisado com muita cautela, muito detalhe. Não estou analisando todos os pormenores, porque é uma análise muito exaustiva para vocês. Todavia, aqui o peiraçai já indica também uma oração reduzida, isso no português. No grego também ela é uma oração subordinada. Tá? Subordinada. Essa oração subordinada para tentar os que habitam sobre a terra, subordinada adverbial final. Adverbial final. Por que final? Indica uma finalidade. Te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo. Qual é a finalidade? Para tentar os que habitam sobre a terra. Então nós temos uma oração subordinada adverbial final dentro desse pressuposto aqui. Muito interessante essas questões. Todavia, observe que o termo Hollis aqui, voltando aqui no termo Hollis, analisamos aqui, voltando aqui, o Hollis qualifica o oikomenes. Oikomenes. Ou seja, mundo inteiro. Então, o que ocorre? A tentação que virá afetará o mundo inteiro. E aqui diz que ele vai guardar da hora da tentação. Essa tentação aqui está, claro, no peirasmo, tentação, provação, você pode traduzir assim. O campo espacial da preposição é o substantivo, no caso, genitivo. Peirasmo. E peirasmo, ele é praticamente local. O peirasmo é local? Ou o peirasmo é mundial? Indicando o globo terrestre. Aqui na construção do adjetivo já qualificando o oikomenes, ou seja, o mundo inteiro, o mundo todo. Então, o peirasmo que está aqui é uma referência à tentação, vai agir, vai afetar o mundo inteiro. Diante dos pressupostos da análise sintática, observamos que a tentação ou a provação não vai ser local, ela vai ser global, mundial. E se ela é mundial, então diz que ele vai nos guardar ou guardar esta igreja da hora da tentação, que afetará o mundo inteiro. Aqui a oração subordinada adverbial final
para tentar os habitantes da terra. Esses habitantes da terra, claro, todos os habitantes da terra. Estou inferindo a palavra todos por causa do seu contexto. Então, tudo isso deve ser trabalhado, analisado, para se determinar como funciona, ou como está funcionando o Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Todavia, deixando ectes hora tu peirasmo, será que te guardarei na hora da tentação? Te guardarei fora da tentação? Como devemos trabalhar esse quesito? Observamos o seguinte, aqui embaixo, nossa pequena observação, eu analisei aqui somente 2 usos básicos da preposição ek. Já falei anteriormente que o ek também quer dizer sair de dentro de. Por exemplo, quando nós temos aqui, a preposição ek denota sair de dentro de verbo nocionais, ou verbos nocionais, ou seja, verbo de movimento. Quando nós temos rissastai, ektanato, ou seja, para livrar a sua alma da morte e conservar vivos na grande fome. Aqui eu tenho a tradução da Septuaginta português. Tá? Salmo 32, 19. O Salmo 32, 19, Rissastai ektanato tas psichas, autum caidia trepsai, autus en limor, ou seja, para livrar da morte. E não é livrar na morte, é livrar, para livrar a sua alma da morte e os conservar vivos na grande fome. Na verdade, esse exemplo aqui, é um exemplo que fica em outra categoria. Na verdade, aqui vou ter que apagar. Esse é um exemplo que não pode ficar aqui, até porque eu acabei de ver aqui a sua estrutura. Acredito que eu coloquei aqui, mas não é aqui, é em outro canto. Mas vamos pegar o segundo exemplo, Mateus 2,15. Para livrar a sua alma da morte. Livrar a alma da morte não é livrar passando pela morte. Então, esse exemplo aqui, vou deixar, por quê? Porque há uma combinação aqui de verbo mais a preposição ek mais genitivo. Isso aqui é um exemplo de uma outra parte, tá bom? Vamos analisar aqui. Preposição ek denota sair dentro de. Não é em Salmo 32, 19. Vamos lá em Mateus, capítulo de número 2, versículo 15. Mateus, capítulo 2, versículo 15. Aqui eu coloquei em vermelho. Ex Egipto, ekaletsaston ruionmu, ou seja, do Egito, ekalesai, chamei o filho meu. Aqui diz, do Egito, chamei meu filho. Ou seja, ele estava no Egito, a preposição é que indica estar dentro de, e depois ele chama. O ponto de partida é o substantivo que está no genitivo, como eu falei. Então, o genitivo combina com a preposição é, que aqui é ex, por quê? Porque começa, além de começar com ditongo, nós temos uma aspiração branda, então o capa vira que se antes de vogais, ou vogal. Então, do Egito chamei o meu filho. Então, perfeitamente, a preposição é que está indicando sair de dentro de. Nesse sentido. Depois, nós temos aqui um exemplo, poderia dar mais exemplos aqui, demos somente um, e esse outro exemplo de cima não pertence ao de baixo. Depois nós temos, por exemplo, aqui, preposição é que não denota sair de dentro de verbos nocionais. Agora, voltamos aqui em cima, perfeitamente, apagamos isso aqui, tranquilamente. Um registro no Antigo Testamento, Salmo 32, 9, agora sim eu vou pegar. Rissastai ektanato tepis raiz auton kaidiatrepsai autus en limor, ou seja, para livrar, ao infinitivo aqui, para livrar ektanato da morte, o quê? A alma. Livra a alma, objeto direto de livrar. Objeto direto. Livrar da onde? De quê? Da morte. É não passar por ela, é só ler o contexto. É não ser morto. Livrar da morte é não ser morto. Dentro desses pressupostos. Então, nós temos aqui a preposição ek com a ideia de não
denota sair de dentro de, mais uma ideia de livrar. Agora nós temos no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, ó. Ektelikon thanato erissato, o qual de tão grande morte livrou a nós. É aqui. De qual tão grande morte livrou a nós. Nós aqui é objeto direto do verbo livrar, nesse sentido. Livrou de quê? Livrou de tão grande morte. Observe que a preposição ek combina-se também com o verbo de movimento e que indica livrar. Livrar de quê? Da morte. A palavra de tão grande morte, são duas. Tão grande morte. Telekunto tanato, de tão grande morte. O que aconteceu é que indica que não é sair de dentro da morte, nos livrar na morte, mas nos livrar não passando pela morte. Até porque o apóstolo Paulo, quando escreveu, está vivo. Ele não morreu. Ele não morreu, ele não estava dentro da morte, a morte não tocou nele para dizer que ele saiu de dentro da morte. Não. E nem passou diretamente pela morte. Nesse sentido, não morreu. E aqui são exemplos claros, fidedignos, onde a preposição ek não denota sair de dentro de, e sim um tipo de livramento, até porque é o verbo, olha aqui o verbo livrar, erissato. Depois, aqui ó, a tradução ara, a qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Perfeitamente. Depois nós temos 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses capítulo versículo 10. Kai anememe anamenen ton huyoma utu ekiton uranon hon egeiren ekiton necron. Olha só essa questão. Ekiton necron. Nessa primeira parte aqui, egeiren ressuscitou na morte. Ressuscitar da morte, né? Ressuscitar da morte ou ressuscitou da morte. A preposição ek, nessa primeira instância, indica sair de dentro de aqui. Mas não quero dar essa ênfase. Eu quero dar essa ênfase aqui. Iesunton riomenon rimas ektes orge tes ercomenes. Ou seja, Jesus, o que livra-nos, o que nos livra, objeto direto do verbo aqui no participo verbal, o que nos livra, o que? Ectes orges, tes ercomenes, da ira vindoura, ercomenes. Olha a tradução. Jesus, que nos livra da ira vindoura e não nos livra na ira vindoura. Porque a força da preposição ek, junto com o genitivo, e junto com o verbo oriômeno, que é um participo verbal, aqui, que indica livramento de, e não livramento passando por meio de. Exemplos inequívocos. Agora nós temos João capítulo 12, versículo 27. Nun rebisremo tetaractai kaiti eipo. Ou seja, agora, a alma minha perturbada, ou seja, está angustiada, caitieipo. O que direi? O que direi? Aí vem, ó. Pater, sosome, ectes horas tautes. Ou seja, Pai, salva-me. Olha o verbo aqui de moção nocional. Salva-me. Objeto direto pronômico na função de objeto direto. Salva-me desta hora. Aqui a construção não indica salva-me
na medida que vou passando por dentro de, mas salva-me desta hora, salva-me desta situação, não passando por ela. Não passando por ela. Esta é a oração de Jesus. Mas aqui tem ponto e vírgula. Ele vai dizer mais claramente que aqui era para livrar de. Ou seja, mas para isto vim, para esta hora. Ele pede em primeira instância para salvar da hora, ó, a construção, tes horas, verbo de movimento, preposição mais o substantivo com artigo, horas, salva-me desta hora, indica não passar por ela, não passar por ela. Aí ele conclui a frase. Depois nós temos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, que indica assim: Quantas remeras te sarcos autu, de exeste, cai riqueterias proston dinamenon sosen automec tanato, ou seja, a BRP traduziu assim: o qual, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações, súplicas, aí vem, ó, ao que podia, então, dinamenon, livrar, que ele colocou, está traduzindo o verbo sotzen, na verdade, sotzen, aqui a sílaba tônica está aqui, sotzen, livrar da morte, livrar ele, olha o pronome aqui, livrar ele, pronome no caso acusativo, fazendo função de objeto direto, porque o verbo é transitivo. Do livrar, o quê? Livrar ele da morte. Nesse sentido. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Na verdade, aqui, esse sosen, aqui é um infinitivo, mais um acusativo aqui, aqui podemos traduzir também, né? Claro, né? Como um acusativo, ou na verdade, infinitivo com acusativo, onde o infinitivo aqui traduz um verbo natural, normal para o português, só que o pronome no caso dativo que está aqui, ele é o sujeito, tá, gente? Sujeito, vira o sujeito. Nem sempre essa construção vai dar essa ideia, mas algumas coisas sim. Em alguns contextos sim. Ele ser livrado ou livrar da morte. Livrar ele da morte. Que o podia livrar da morte. O podia, nesse sentido. Então, tudo isso deve ser levado em consideração nessa construção que está aqui. Existem muito mais coisas, mas aqui pode ser traduzido assim, mas nem sempre a tradução, por exemplo, de um acusativo que é ACI, acusativo com infinitivo, ele pode ser traduzido no português nessa construção. ACI, né? Acusativo com infinitivo. Em algumas traduções, o pronome ele se torna o sujeito de um verbo natural, verbo normal, tudo mais. Para a língua portuguesa, tá? No grego é assim. Livrar ele, ektanato, livrá-lo da morte. Podemos traduzir assim, nesse sentido, livrá-lo da morte. E aqui diz o seguinte, podia livrar da morte. Indica que Hebreus 5,7 está indicando que ele não passaria pela morte, mas que ele poderia livrar dessa morte. Perfeito? Então essa é uma construção natural do verbo de moção. Bom? Agora temos aqui Tiago 5,20. Tiago 5,20 diz assim, gnosketo hoti ho epistrapsas, hamartolon ek planes, rodu autu sosen, pisren autu tentanato, kai calipses plethos, hamartion. Ou seja, Almeida Revista Atualizada diz assim, sabeis que aquele que converte o pecador de seu caminho errado, salvará, porque está traduzindo sócei, aqui, salvará da morte a alma dele, ou seja, salvará a alma dele da morte.
E aqui é morte eterna, tá, gente? É morte eterna, não é morte física. Uma morte eterna. Salvará ele da morte. Então, a preposição ek indica o campo espacial morte, mas no sentido de livrar ele da morte. De salvar no sentido de livrá-lo e não passá-lo pela morte eterna. Nesse sentido. Então, até o presente momento, mostramos perfeitamente, aqui, sem sombra de dúvida, que a preposição ek pode ter o sentido de sair de dentro de, sim, perfeitamente, tá? Mas, muitas vezes, a preposição ek, ela indica não sair de dentro de, como os exemplos que eu acabei de trabalhar com vocês. Agora, nós temos aqui algumas questões relacionadas. Se o Wallace diz que a exceção mais comum é com eimi mais ek, aqui eu trago também a exceção de ginomai. Como não é uma regra absoluta de preposição de movimento, uma verbo de estado, não é uma regra absoluta, é uma regra que pode ser seguida em determinado número de substantivos. Mostrei uma exceção de cada, tá, gente? Aqui. A exceção com ginomai. Ginomai é um verbo de estado, tá? E aqui dentro de Lucas capítulo 9, versículo 35, deixa eu observar aqui, nesse sentido, eu tenho um verbo aqui, ó, egeneto, que vem de ginomai. Kaifoné egeneto ekiptes nefeles legusas, ou seja, e dela, ou seja, da nuvem, veio uma voz, é a tradução, veio uma voz dizendo, Rutuestin hoyomu, huyosmu, ho eklelegmenos, autu ecuete, acuete, melhor dizendo, acuete, ou seja, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvir, eklelegmenos, eklelegmenos, autu acuete, ou seja, ele é meu eleito, ouvir. Mas aqui a nossa discussão melhor está diante de um verbo de estado, preposição de movimento, mais artigo e substantivo no genitivo. Perfeitamente. Observa que o verbo não anulou a força da preposição transitiva. Em Lucas, capítulo 9, versículo 35, e dela, ou seja, da nuvem, veio uma voz. Nefeles, aqui é nuvem, tá? Nefeles, nuvem. E da nuvem saiu uma voz. Então isso deve ser levado em consideração também. Observe que o verbo ginomai não anulou a força da preposição ek, mais uma exceção encontramos. Eu só coloquei um exemplo deles. Depois nós temos a exceção do emi, como ela se coloca a exceção de emi. Agora eu tenho 1 João 2,21. O que é grapsar? Hemin hoti uki oidatiten aletheian. Al hoti oidati auten kai hoti pan. Pseudos ectes aletheias uki estin. Ecte aletheias uki estin. Ou seja, olha só a tradução Almeida, revista atualizada. Não vos escrevi porque não saibais. Porque não saibais a verdade. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque sabeis e porque mentira alguma, venha, mentira, pseudos, mentira alguma jamais procede da verdade. Entende que o verbo aqui, eimi, que aqui é a terceira pessoa do singular estin, está indicando que não anulou a força da preposição. Proceder da verdade, vir da verdade, vir a partir da verdade. Verbo de estado não anulou a força da preposição. Existem vários exemplos assim, gente. Então, é muito diferente pegar uma gramática e ler e... Não, tem que fazer pesquisa, tem que se aprofundar, tem que analisar. Agora vamos aqui, ó.
Nascer, que é mais bonito. A preposição apó, vamos lá, preposição apó, apó, mais verbo de estado terel, não denota sair de dentro de. Agora, devemos entender essas questões de estado e de moção. A preposição apó é prima de ek. Prima. Prima de ek. E dentro desse pressuposto, apó também é encontrado com o verbo de estado terel. E mesmo encontrado com verbos de estado terel, não indica sair de dentro de. Isso aqui é uma análise minuciosa, tá, gente? Que eu tenho, só que a maioria está na minha gramática. Olha só. Verbo de estado mais preposição de movimento apó. Provérbio 7:5. Rínase. Teresu apognaikos alotrias ponerás. Ou seja, eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana. Colocou dessa. Acho que é King James aqui, me foi até um branco. Acho que é King James. Eles saberão te manter longe. Eles saberão te manter longe da mulher imoral. Outras traduções colocam te guardes da mulher imoral. Como guardar? Verbo terel, mais preposição de movimento. Diante dessa tradução, King James aqui diz que manter longe da mulher imoral. E não manter dentro da mulher imoral. Não manter junto da mulher imoral, no sentido de manter junto, porque é apó. Manter junto da mulher de. E sim se afastar dela. Observe, gente, que eu vou jogar para vocês. Será que eu tenho uma exceção também aqui? No verbo terel, o verbo terel de estado, mais preposição de movimento. O verbo terel não anulou a força dessa preposição transitiva, cujo significado é manter longe da mulher imoral e não manter junto dela. O que vocês acham aqui? Então, verbo terel, aqui encontramos uma exceção à regra em Provérbios capítulo 7, versículo 5, dentro desse pressuposto. O apó, preposição de movimento, terel, preposição de estado, não anulou a força da preposição, o verbo terel. Mas por que não anulou? Por causa da construção, da sintaxe. A sintaxe não é somente analisar a preposição, a sintaxe é analisar toda a situação. Para que, reina, para que te guardes. Apognaikos, sílaba tônica aqui, alotrias, caiponerás, da mulher imoral e da maligna, ponerás, vou colocar assim, aqui foi traduzido como leviana, e te manter longe dela. Aqui tem uma exceção à regra. Agora nós temos também Tiago, capítulo número 1, versículo 27, Tiago 1, 27, que diz assim, aqui, vamos pegar somente isso aqui, Teren apoto cosmo. Cosmo. Afastar-se, o verbo teren, na SBP, o verbo teren, que vem do verbo terel, aqui está no infinitivo, preposição de movimento junto com o substantivo no genitivo, que é o campo espacial da preposição. Mas olha a tradução, afastar-se da corrupção do mundo. Outras traduções falam bem assim, guardar-se incontaminado do mundo. Aqui, gente, a palavra mundo não é um mundo de forma literal. O mundo aqui, o mundo é o sistema dominado por Satanás e seus asseclas. A corrupção geral. Manter-se afastado da corrupção, manter-se longe da corrupção. Isso e não manter junto da corrupção em si, mas manter-se afastado, ou seja, toma uma atitude de não se associar
com a corrupção. Posso dizer o seguinte: guarda-se incontaminado. Como é que eu posso guardar-me incontaminado? Na corrupção, passando pela corrupção ou saindo fora da corrupção? Saindo fora, com certeza. Neste sentido, não me associando com ela. Aqui eu coloco: guardar da corrupção é se manter longe dela e manter-se não associado com ela. Agora observe o seguinte. Observe a mesma construção encontrada em João 17,15 e Apocalipse 3,10. Ou seja, qual é a construção? Verbo de estado. Verbos de estado. Preposição de movimento. Substantivo mais artigo no caso genitivo. É exatamente a mesma construção de Apocalipse. Verbo de estado. Preposição de movimento, mas substantivos que estão no genitivo. Diante de todas as análises, eu tenho muito mais aqui, gente. Muito mais. Mas aqui, vamos terminar aqui. Para você pensar e raciocinar e entender a função da preposição ek. Observe que com a mesma estrutura, verbo de estado, mas preposição de movimento apó, não indicou estar dentro de ou passando por meio de. O verbo terel. Analisamos o verbo terel. Agora, o verbo terel aparece em Apocalipse 3,10 e João 17,15. O que erotó rinais ares autus ectu cosmo. Alhinan tereses autus ectu poneru. Ou seja, não rogo para que os tire do mundo. Não rogo para que os tire. Rogo, o verbo rogar aqui. Para que os tire. Ares. Do mundo. Beleza? A opção é que está aqui, ó. Mas ele falou, o advérbio de negação afeta. Afeta. Não rogo para que eu tire do mundo. Mas aí, o que acontece? Mas para que os guarde de quem? É que tu poneru. Observe que a pessoa é que está no poneru aqui. A preposição é que não tem a mesma ideia aqui de cima? Aqui de mundo? É associado ao mundo, mas associado ao maligno. Então, livrar do maligno é livrar dentro do maligno? É livrar passando pelo maligno? Ou é livrar, guardar no sentido que seu poder não afete a igreja? Que seu poder não afete os irmãos? Ele está rogando a Deus para que os guarde eles do maligno. Guardar aqui, gente, é livrar. Livrar do maligno. E não é livrar passando pelo maligno, porque o genitivo está aqui. Não devemos confundir esse poneru aqui no genitivo, a preposição é que, com essa construção que não tem nada a ver aqui. O ek está associado com a palavra cosmo. O ek está associado aqui com a palavra poneru. Isso aqui é de dentro de, por quê? Porque o verbo aqui tem a força. Aqui, ó, ares, não os tire do mundo. Não os tire do mundo. Não rogo para que os tire do mundo, mas que eu guarde do maligno. Mudou a função. Então, querem comparar a primeira sentença com o Apocalipse e a segunda sentença com essa? Não tem como comparar. Da mesma forma, nós temos aqui, ó, porque guardar-te a palavra da minha perseverança. Beleza. Também eu te guardarei da hora da tentação. Te guardarei na hora da tentação, diante das evidências que observamos aqui. Podemos analisar também, não fechamos aqui a problemática, podemos analisar também do ponto de vista agora dos nossos irmãos pré-tribulacionistas, guardar no sentido de livrar da hora da tentação. Mas esse livramento aqui, de acordo com a ideia que é apresentada, se a tentação afetará o mundo inteiro, está aqui, texto, o mundo inteiro, para tentar os habitantes da terra, nesse sentido, então, esse guardar é guardar no sentido de livrar eles.
livrar eles. E o peirasmo envolve o planeta Terra. E se o peirasmo está envolvendo o planeta Terra, por que não esse guardar não seria um guardar fora do peirasmo? Por que não? Assim como o guardar aqui é fora do poneru do mal. Assim como guardar aqui em cima, guardar em Tiago 27 é afastar-se da corrupção do mundo. Assim como guardar aqui em Provérbios 7:5, guardar da mulher imoral e maligna. Por que não será aqui o guardar no sentido de livrar do peirasmo que afetará o mundo todo? E como isso pode acontecer? Aí eles jogam para a ideia do arrebatamento. Não que a palavra arrebatar esteja no texto, mas a ideia de guardar. Porque aquele que guarda, ele guarda algo, guarda alguma coisa. Ou seja, gente, como é que eu guardo, por exemplo, como o Wallace falou, né? Isso aqui é só metade do argumento. Guardar o remédio fora do alcance das crianças. Guardar o remédio das crianças. Guardar o remédio das crianças, porque aquele remédio aponta um perigo. Você vai aguardar, como diz o Wallace, próximo dela, ou vai tirar, guardar no sentido agora de tirar aquela ideia, aquele remédio fora do alcance das crianças. Aquele que guarda, ele faz um movimento. O que guarda faz o movimento. Tá? Aquele que guarda faz o movimento. Todavia, não quero dizer também aqui que os nossos irmãos pós-tribulacionistas não têm algum tipo de razão. Todavia, é uma análise simples, uma análise para que vocês possam pensar, raciocinar. E a minha função primordial aqui dentro dessa pequena análise, gente, é o quê? É desmistificar a ideia que diz que a preposição "ek" não quer dizer sair de dentro de. É desmistificar isso. É desmistificar também que a preposição "ek" quer dizer sempre estar dentro do substantivo no genitivo, e a preposição "ek" a força é sair de dentro de. Apresentei essa situação, mas também apresentei que a preposição "ek" indica livrar não estando dentro da esfera. Não estando dentro da esfera. Como os versículos apontados aqui, até na Septuaginta, Provérbios 7:5. Dentro desse pressuposto. Também apresentamos aqui que, ao ler uma gramática dizendo que verbo estativo anula a preposição no movimento, eu mostrei duas exceções. Gnomai também tem exceções. Por que Gnomai também tem exceções? É porque a quem manda no texto é análise sintática. A análise sintática tem que dizer, de acordo com o verbo, que tem qualidades, nuances dos verbos dentro desse pressuposto. E tudo deve ser analisado, tudo deve ser pormenorizado. Tá bom? É claro que eu deixei muita coisa de fora. Muita coisa de fora, porque eu tenho uma gramática, estou escrevendo uma gramática, e estas análises todas estão dentro dessa gramática. Mostrei aqui um pouco para vocês aqui como é que se analisa um texto no sentido mais minucioso, claro, e também ajudando a vocês a pensarem. Tá? Nossos irmãos pré, nossos irmãos pós, diante das apresentações que foram feitas e diante das análises que foram aclaradas aí pelos léxicos. E eu nem apresentei ainda a força dos léxicos que existe, mas coloquei somente uma interpretação gramatical e sintática, como não é fácil pegar e bater o martelo em cima de um texto. Tá ok? Então, tudo isso deve ser levado em consideração, analisando, e você está com o presentão aí, tá bom? Fique com esta análise aí, observe, leia direito, analise, tem muita coisa, tem muita água que vai correr debaixo dessa ponte. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos em Cristo Jesus. Tchau. Até o próximo vídeo, querendo Deus.